Então, minha gente, 11ª live de 70. Nem acredito, né? Os dias estão passando, o fim do ano está chegando e eu estou cumprindo as minhas metas. E vocês estão cumprindo as metas de vocês? Conta pra mim nos comentários, hein? A Tati, nem meta eu tenho. Que história é essa de cumprir meta? E aí, minha gente, já estão entregues ou ainda pretendem fazer alguma coisa até o fim do ano? Hein? Já se entregaram pra vida? Já estão derrotados? Ou não? Ainda temos meta até o fim do ano? De onde vocês falam, minha gente? Coloca a cidade aí que eu sempre amo saber de onde vocês estão falando. Claro que eu sinto um pouco de inveja de quem, né? De quem mora aí naqueles calorzinhos, naquelas vida boa, nas praias. Oi, não posso ficar agora pra assistir e ficar a salva. Preciso muito, sim. Parece um bebê chorão. Sim, Floripa. Quem nasce em Floripa já é privilegiado, né? Já tem que agradecer a Deus. Já levanta as mãos pro céu. Porque, poxa, pra mim é muito mais difícil. Aí, ó, pra mim é muito mais difícil, gente. Até tem a liberdade geográfica, né? A gente pode pegar as malinhas e ir pra qualquer lugar. Aí me conta, como é que vai ficar meu coraçãozinho longe das pessoas que eu amo? Como que vai ficar o meu coraçãozinho longe das pessoas que eu amo? Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Então, a minha é muito mais difícil, né? Tem a possibilidade, mas aí já não tenho mais a vontade, né? Então a gente lida conforme pode aqui com o clima. Boa tarde, minha gente. Vamos falar sobre traição e perdão? Né? Uma seguidora minha, tá? Me mandou o seguinte: Tati, me dá um conselho. Marido saiu de casa e depois ficou com outro. Olha a ordem dos fatores. Marido saiu de casa, depois ficou com outro. Agora pediu pra voltar e aceitei. Isso tem possibilidade de dar certo de novo, tá? Que bom que abordou o tema. Estou precisando, minha gente. Precisamos, né? Precisamos. E aqui vamos começar. Primeiro entenda aqui, traição não é só beijo na boca, tá? Não é só, né, transar com a pessoa lá no paralelo. Não é só isso, tá? Muitas vezes a gente sofre traição quando o outro negligencia o relacionamento, tá? Quando, enfim, outras coisas acontecem, uma agressão propriamente dita. Então, assim, entenda traição a esse relacionamento chamado casamento, tá? Ou relacionamento sério, não somente como beijo na boca, isso que é a ponta do iceberg, né? Muitas vezes a gente tá num relacionamento e tá traindo o relacionamento o tempo inteiro, tá? Com a tua negligência, com a tua negligência, com propriamente a tua agressão, tá? Com a tua falta de lealdade. Não tô aliviando pro lado de quem trai, tá? Não tô aliviando pro lado de quem trai. Quem trai é culpado, tá? Mas o que acontece? Não entenda só a traição como essas duas coisinhas, tá? Ai, beijo na boca, me traiu. Transou com o outro lá, me traiu. Não é só isso, tá? A gente trai o nosso relacionamento todas as vezes que a gente não age com lealdade. O que é lealdade? É lutar por uma causa. Anota isso aí nos comentários, quem ouviu. Lealdade é lutar por uma causa. Qual é a causa do casamento? Às vezes a gente para de lutar pelo casamento. Então a gente tá traindo naturalmente a nossa relação, tá? Então não entenda só traição como esse negocinho de beijar na boca e dar pro outro e não sei o que comer. Não é só isso, tá? A gente trai a nossa causa todas as vezes que a gente não é leal. O que é não ser leal? É quando tu não vela por por este relacionamento. Quando tu não cuida, quando não zela, tá? Tu não tá zelando pelo teu relacionamento, deixa eu te contar, tu tá traindo. Mais cedo ou mais tarde, vai dar merda, tá? Então, em primeiro lugar isso, traição não é só beijar na boca, né? E coisinhas no paralelo. Muito mais que isso, tá? Toda vez que tu curte uma fotinho com uma intenção ruim, eu conheço teu peito, criatura. Eu sei quem tu é. Né? Vai lá dar uma curtidinha, vai visualizar os stories, vai dar um likezinho, vai mandar uma reaçãozinha. Falta de lealdade. Tá traindo, porra. Tá traindo, tá? Quando tu não apoia o outro, tu tá traindo.
tá? Quando tu só reclama e critica, tu tá traindo o quê? O teu relacionamento. Não é que tu esteja traindo a outra pessoa, tu tá traindo o teu casamento. A tua causa, lealdade a lutar por uma causa. Quando tu abre mão, ou então aquelas pessoas, tá? Que esperam o cara virar as costas e aí começa a falar mal, tá entendendo? Pro outro. Ah, isso daí, porque... Porra, tu tá traindo a tua relação, porque tu não tá lutando pela tua causa. Tá? Então entenda que traição não é só isso, tá? Não é só beijo na boca. Trair é realmente não ser leal à causa. Então tu tá traindo a tua relação, tá? Mas vamos falar do que vocês querem, né? Que é aquela coisa do beijo na boca, né? Do sexo fora do casamento, tá certo? Vamos lá. Qual é a grande questão, minha gente, que bate no peito de quem é traído? Isto é injusto. Eu fui fiel, né? E agora recebo isto em troca da minha fidelidade, né? Uma injustiça que bate no teu peito, tá? Toda traição infere na pessoa se sentir injustiçada, tá? Então, o que acontece? O mundo não é justo. Sinto muito te dizer. A maioria das pessoas não são justas, tá? Não existe isso. Então, esse sentimento de injustiça que bate no teu peito, tá? Ele carrega consigo um pouco de imaturidade. Porque tu ainda acha que as pessoas são justas. Tu ainda acredita na justiça dos homens. Deixa eu te contar. Se os homens fossem justos, Cristo não teria sido morto numa cruz, tá? Então, assim, esquece justiça do mundo, criatura. Esquece justiça dos outros, porque isso aí não está no teu domínio. O que está no nosso domínio? Nós sermos justos, nós sermos leais, nós sermos fiéis. Então, toda vez que a gente sofre uma injustiça, não que não doa, tá? Mas a gente tem que olhar com sinceridade e dizer, é o que a pessoa tem para oferecer, né? Não existe justiça no mundo. E quando a pessoa coloca o seu eixo narrativo nessa coisa chamada justiça, tá fadado a frustração, tá? Tá fadado a realização pessoal. Por exemplo, eu lá na minha empresa, vamos mudar de assunto, né? A gente tava falando do relacionamento, mas vamos trazer no paralelo aqui para vocês entenderem. Lá na minha empresa, eu fui acusada de uma coisa que eu não fiz. E eu vou provar que isso é uma injustiça. Deixa eu te contar. Tu vai provar ou não. Tá? Geralmente, quando sofremos uma injustiça, não temos domínio sobre aquilo. Então, a gente não pode tornar a nossa vida, tá? Girar a nossa vida inteirinha em torno dessa questão de ser injusto. Mas é injusto que a minha mãe ajuda meu irmão e não me ajuda com nada. Isso não tá no teu domínio, criatura. Mas é injusto que meu marido me traiu, que a minha mulher me botou uma guampa e eu não fiz... Não é sobre justo e injusto, tá? Quando tu estiver narrando a tua história por esse viés, tu não está no teu domínio superar, tá? Porque não ser injustiçado não é uma possibilidade, não tá no teu domínio, tá entendendo? O Cristo foi injustiçado. Porra, quem tu acha que é? Tá? Pra não sofrer uma injustiça que outra na vida, né? Mas vamos lá. Qual é a grande questão, minha gente? Quem passa por isso tem que analisar duas coisas para restaurar uma relação, tá? Em primeiro lugar, que perdão é uma virtude. Virtude é uma disposição habitual para o bem, tá? Olha só, é uma disposição, não é uma predisposição, não é instinto, não é impulso. O teu impulso é dar uma voadora na cara da pessoa, tá entendendo? O teu impulso é dar um tiro na cara da pessoa, no peito da pessoa. Isso é o nosso impulso animal. Aí, graças a Deus, existem as virtudes que regulam essas paixões, tá? Esses vícios. Da vingança, por exemplo, tá? Então, a virtude do perdão é uma disposição. Não é uma predisposição, não é um instinto, não é um impulso. É uma disposição, tem que fazer um determinado esforço, tá? Uma disposição habitual, todos os dias. Para o bem, tá? Então, tu tem que te perguntar o seguinte, eu estou disposta a me elevar? Essa é a primeira pergunta que tu tem que te fazer quando tu te depara com uma traição,
A pergunta real que tu deve te fazer é o seguinte: estou disposta a me elevar? Estou disposta, né, a fazer o bem? Porque senão tu não vai conseguir perdoar. O perdão é uma virtude. Exige sim que tu te eleve. Como? Com disciplinas espirituais, né, gente? No geral, tá? Desenvolvendo, né, enxergando a transcendência, né? Então, assim, olhar pro outro e se tirar do centro. Olha só. É claro que o perdão, ele só acontece, ele só é possível, a restauração de um casamento, de uma relação depois de uma traição, só é possível quando o outro se arrepende. Então aqui a gente já vai cortar metade, tá? Porque tem gente que trai e não se arrepende. Aí a outra, né, ou a outra parte, tá lá assim, não, mas eu quero perdoar, me ensina a perdoar, como que eu vou restaurar? Porra, se a pessoa não se arrependeu, filho, teu perdão não serve de nada, tá entendendo? Teu perdão é tu contigo mesmo, é um problema teu. Não vai restaurar, o teu perdão não vai restaurar a relação. O que pode restaurar a relação é duas disposições. A tua disposição de perdoar e a disposição do outro de se corrigir. Estão entendendo? Duas disposições a gente precisa para restaurar uma relação onde houve traição. A disposição de perdoar do indivíduo que sofreu a injustiça, tá? E a disposição de se arrepender e corrigir o comportamento de quem cometeu a traição. Então, tu tem que analisar isso. Existe a disposição de ambos, né? Se não existe essa disposição de ambos, a restauração ela não vai ser possível, tá? Vai ser, né, um monólogo, vai ser uma coisa que não vai haver esse diálogo, né? De vamos, vai dar certo, né? Vamos tentar novamente, vamos restaurar. Não. Se não houver essas duas disposições, não há possibilidade de haver, tá? Uma restauração genuína pós uma traição. Agora, qual é a questão, né? Se tu não perdoa, tu não é superior à pessoa que traiu. Para ser, de fato, superior, é preciso perdoar. Então, deixa eu te contar, né? Às vezes a gente se coloca num lugar como se a outra pessoa fosse muito inferior, sabe? Mas ele me traiu, ela é uma vagabunda. Mas tu é um filho da puta que vai olhar pra cara dela todo santo dia tirar o erro que ela cometeu, quem sabe, né, por uma fraqueza na vida. E aí tu vai reduzir a outra, presta atenção, tu vai reduzir a outra pessoa e toda a biografia dela a uma falha, a um erro. Então tu é muito pior do que ela, tá? Porque tu é repressor, que tá diminuindo o outro. Tá, então, veja bem, se tu não é capaz de olhar para outra pessoa e entender a limitação dela, entender a falha dela, né? E caso ela tenha uma disposição de se arrepender, de se corrigir, e mesmo assim tu fica, ai, mas como que eu vou superar isso? Porque isso não sai da minha cabeça, é uma obsessão, né? Não, então tu é muito baixo ainda, tu é equivalente a ela, tá? Não te acha superior. Se tu não consegue superar uma traição, tu não é superior à pessoa que traiu, tá? Para ser superior, só é superior quem perdoa. Só é superior de fato quem se tira do centro e olha pro outro, tá? Ou seja, quem ama vai olhar pra criatura que traiu, vai dizer, olha o que tu tá fazendo com a tua biografia. Olha aqui o que tu tá fazendo com a tua alma. Olha aqui o que tu tá fazendo com o nosso relacionamento. Olha aqui, criatura, o que tu tá fazendo contigo mesmo. Não é sobre ti, mas é isso que eu falo. Se tu tá ainda nessa vibe do tipo, meu Deus, o que os outros vão falar? Porque agora, minha vida, porque... né? Tá tão baixo quanto ele, quanto ela que traiu. Tá? Então não te acha superior, não. Te coloca no mesmo patamar. Pergunta pra pessoa, vamos dar as mãozinhas e vamos se elevar? Porque é isso que um casal tem que fazer quando acontece uma merda muito grande. Vamos dar as mãozinhas e vamos se elevar? Aí a gente vai entender que os dois estão dispostos a restaurar e a melhorar, ou a gente vai entender que um já tá louco pra sair dessa relação, tá? E que não tem valores, não tem balizas, né? Não tem a palavra, a promessa, o conceito do casamento não vale nada pro outro, tá? Aí não adianta, filho. Aí, como eu digo, tu tem que respeitar a liberdade do outro também, né? Mas aqui, em específico, a pessoa se arrependeu e voltou, tá? Então, se tu não consegue trair, porque tu tá lá obsessiva, e aí tem a mulherada, né, que fica assim, ó, mas quantas vezes tu saiu com ela? Mas e onde que vocês transaram? E nessa cama aqui, vocês estiveram, porque eu quero saber tudo. Rolou sexo oral? Porra, tu é imatura, tu é baixa, tá entendendo? Tu é uma
criança. Isso aí só vai ferir teu peito, tá? Saber o que aconteceu e os detalhes, né? Não vai ajudar a curar em nada. Só vai botar o dedinho na tua ferida e fazer assim, ó. Sangrar tudo, tá? Então, como que a gente lida com uma traição? Com essa virtude do perdão. A virtude do perdão é uma disposição habitual para o bem. E habitual, minha gente, é reafirmar todos os dias, tá? Então, sim, a gente tem que, né? Quando a gente decide perdoar, deixar pra lá o que aconteceu, não querer saber de nada do que aconteceu, para de querer saber detalhes, não fale mais sobre o assunto, não fica achatando a vida da pessoa, porque tu me traiu, porque tu fez, não sei o que, não sei o que lá. Porque senão tu tá sendo pior ainda do que ela, tá? Então tenha um elemento, né? Caso a pessoa se arrependa e esteja disposta a mudar o seu comportamento, tem este elemento de fé e de esperança. E onde que tu vai conseguir fé e esperança, criatura? Na disciplina espiritual. Tem que ter uma disciplina espiritual, tá? Pra te elevar, pra não ser um animalzinho que nem o outro que traiu. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém, tá? Tem que se elevar na relação. Senão, não vai dar certo. Esquece isso, tá? Esquece essa porra. Se tu é um animalzinho, o outro é um animalzinho, aí rolou uma traição, vai dar certo? Vai dar pra restaurar? Não vai dar pra restaurar. Porque o perdão é uma virtude e precisa necessariamente que um dos dois se eleve. Ou a pessoa que fez a cagada se arrepender amargamente, demonstrar o seu arrependimento dia após dia, isso é se elevar, tá? Corrigir todo o possível, mudar o seu comportamento. Ou então a outra pessoa disse, eu estou disposta a superar, tá? Isso tudo que aconteceu, né? A nossa disposição, dar a mãozinha um pro outro, vamos deixar isso pra lá, não fica falando nunca mais na vida, para de falar, tá? Às vezes a pessoa passa por uma traição e depois fica assim, né? Mas quem que vê? Porque aquela vez... Não faça isso, né? Não seja tão baixo, tá? Não seja, decida se elevar. Não é fácil? Claro que não é fácil. Nenhuma virtude é fácil de ser conquistada, tá? Então, minha gente, vamos ver esse comentário aqui. Tati, eu não consigo me imaginar com uma pessoa que me traiu. Mas não significa que não perdoaria aquela pessoa. Só não me vejo tendo a disposição de me manter em um relacionamento futuro com ela. Tá ok. Isso até funciona em namoro, tá? Agora, em casamento, que é um elo muito mais profundo, e aí eu digo, só casa quem tem alguma espiritualidade, tá? Se tu não tem espiritualidade, o que tu faz? Tu te junta, tu namora pra sempre, que aquilo tanto faz pra ti, tu é só egoísmo e matéria. Tá? Agora, quem casa, que assume uma promessa diante de Deus, tu tá entendendo? Tem um conceito mais elevado sobre as relações amorosas humanas, tá? Então, em namoro, o cara traiu. Filha, dá uma recalculada na rota, né? Poxa, pra que tu vai ficar, de repente, com o resto da vida com uma pessoa que não tem uma compatibilidade ética, né? Com a tua, né? Uma compatibilidade de princípios, de valores? Não necessariamente. Mas no casamento não, minha gente. No casamento eu digo o seguinte, se a gente não tiver uma disposição pra consertar, a gente vai casar de ano em ano. A gente vai casar de década em década, sei lá, a gente vai casar... Pô, o que faz um relacionamento ser sustentável pra sempre é justamente o sacramento, é justamente a vida disciplina espiritual. Porque a gente sobrepõe os erros, porque a gente conserta o tempo inteiro. Errou, consertamos, seguimos e firme. Errou, consertou. Somente o sacramento, somente uma vida... Uma disciplina espiritual é capaz de manter um relacionamento para sempre, tá? É só assim. Se for depender dos teus instintos, tá? Não vai ter como. É impossível, tá? Então é só aqui, ó, no mundo dos conceitos, a virtude. E a felicidade, né? Ela depende dessa constância, tá? Porque a felicidade é um sentimento perene. Não é um sentimento que oscila o tempo inteiro. Não, a felicidade é um sentimento estável, tá? E pra ter a felicidade, a gente precisa estar em um relacionamento estável. Tá? Então, assim, não consigo me imaginar com uma pessoa que me traiu, tá? E tem outra coisa aqui, tá? Se tu não perdoa os outros, muito provavelmente tu não perdoa a ti mesmo. Aí tu vive num massacre de julgamento, tá? É assim, olha. Quem não consegue perdoar tem esse viés da injustiça, tá? Esse viés da justiça e injustiça te leva a um julgamento. Tu te coloca num lugar de juiz. Então, tu é a juíza da casa. Eu dou as coordenadas aqui, né? Quem é o culpado, quem é o réu.
eu é que faço aqui o julgamento, tá ali, não tá. Só que um dia tu vai cair do cavalo, como eu digo. Tu vai cair do cavalo, filha. Eu não tô falando que tu vai beijar a boca do outro, não tô falando que tu vai dar pro outro, não é só sobre isso, tá? Mas tu vai fazer merda, tu vai olhar pro coleguinha de trabalho, né? E vai pensar assim, meu Deus, devia ter casado com esse cara aqui. Aí o que tu vai pensar? Putz, eu sou uma filha da puta, né? Aí tu não vai conseguir te perdoar, porque tu não entendeu ainda. Só não perdoa quem não entendeu a própria maldade. Bota isso na tua cabeça. Só não consegue perdoar quem não entendeu a própria maldade. Pra mim é tão fácil perdoar, minha gente. Nunca passei por uma traição, né? Mas assim, desse tipo. Mas eu fico pensando, eu já premeditei todo tipo de mal na minha vida. Faça isso, inclusive, pra tu não ser ingênua, tá? E eu penso assim, se tem maldade dentro do meu peito, tem maldade dentro do outro. O que faz a gente não cometer as maldades que tem dentro da gente? A disciplina espiritual. O bem, tá? A nossa consciência moral. Então, quando a pessoa não tem essa disciplina espiritual, ela vai ser movida pelos seus, né, instintos, impulsos animalescos, inclusive. Então, gente, quem já entendeu a sua própria maldade tem muito mais facilidade para perdoar o outro. Filho, eu sei, porque eu também senti aquilo para aquele outro, só não cedi porque estava bem com Deus. O que é estar bem com Deus? É estar bem com aquela voz interior que diz isso é errado. Não faça, tá? A nossa consciência moral, que a psicologia chama de consciência moral, né? A igreja chama de Espírito Santo, tá? Então sempre tem aquela voz interior que nos diz assim, isso não tá certo, isso tá certo, isso não tá certo, isso não é. Quando tu já entendeu que tem maldade dentro do teu peito, que tu só não comete maldade porque tu tem uma consciência moral mais elevada, é mais fácil tu olhar pro outro e dizer assim, tá, eu te entendo, filho, eu te entendo que tu fez essa merda, porque, né, eu já passei por isso antes, só não caí porque estava firme em Deus. Por isso que eu falo, gente, perdão e restauração incide em se elevar. O que é se elevar? Ter algum desejo pelo bem, pela verdade, né? Pelos conceitos, como a entidade da família, por exemplo. Então, é muito fácil restaurar um casamento quando a gente tem... Olha, aqui caiu a minha luz aqui. Então, vou encerrar a live, né? Rapidinho aqui. A gente precisa se elevar para conseguir perdoar. Precisa haver essa disposição de ambos. Um se arrependendo, tá? E o outro decidindo, né, sobrepor isto. Entender que todos nós falhamos e todos nós temos maldade dentro do peito. O que nos faz, né, fazer o certo ou errado é justamente a nossa disciplina espiritual. Falando para casamento, gente, né? Eu sempre digo que o namoro é um espaço de avaliação, tá? O casamento já não é mais sobre avaliação. Então, em casamento, a regra é conserte, tá? Em último caso, separação, principalmente quando o outro não está disposto, porque tu tem que respeitar a liberdade do outro, tá? Enquanto depender de ti, tenta consertar e restaurar. A partir do momento que o outro não estiver disposto, tu não pode tocar na liberdade dele, né? Então, a regra é essa. Em namoro, avalia. É justamente o período de avaliação. Em casamento, a regra né? Cria uma disposição de restauração. Gente, é isso, né? Agora 1h30 tem treino novamente. Amanhã não poderei fazer live, mas segunda-feira estarei novamente aqui com vocês. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima, se Deus quiser.